Já parou para pensar por que os antigos egípcios se davam ao trabalho de mumificar seus mortos? Não era apenas um costume exótico. Era a chave para a vida eterna. Para eles, a morte não era um ponto final, mas uma vírgula, uma transição para um novo mundo. Um mundo onde a alma precisava de um corpo para chamar de seu. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás desse ritual fascinante e entender por que preservar o corpo era tão crucial para os egípcios. Prepare-se para uma viagem ao coração da crença egípcia na vida após a morte. Vamos começar pelo básico. Na religião egípcia, uma pessoa era muito mais do que apenas carne e osso. Eles acreditavam que o ser humano era composto por várias partes espirituais. Duas das mais importantes eram o Ka e o Ba. Pense no Ka como a sua força vital, a sua energia, quase como uma cópia espiritual de você. Já o Ba era a sua personalidade, sua essência, aquilo que te tornava único. O Ba era frequentemente representado como um pássaro com cabeça humana, capaz de voar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Agora, imagine o seguinte: depois da morte, o seu Ka e o seu Ba precisavam se reencontrar com o seu corpo físico, para que você pudesse continuar existindo no além. Se o corpo se decompusesse e ficasse irreconhecível, como é que o Ba, ao retornar de suas viagens, saberia onde pousar? Seria como voltar para casa e não encontrar mais a sua casa. A alma ficaria perdida, vagando para sempre, sem um lar. E isso, para um egípcio, era o verdadeiro fim. A segunda morte, da qual não havia retorno. Por isso, a mumificação era absolutamente essencial. Não era apenas sobre preservar um corpo, era sobre garantir a imortalidade da alma. Era um ato de amor, de fé e de esperança. Ao manter o corpo intacto, eles estavam construindo uma ponte para a eternidade, garantindo que o falecido pudesse navegar pelos desafios do submundo e renascer gloriosamente na vida após a morte. O corpo mumificado era o passaporte para o paraíso, a âncora que mantinha a alma segura em sua jornada eterna. Então, qual era o objetivo final de todo esse processo? Primeiro, como já dissemos, preservar o corpo para a vida eterna. Segundo, garantir a ressurreição no além. Acreditava-se que, assim como o deus Osíris foi ressuscitado, o morto também poderia renascer. Terceiro, era uma forma de honrar o falecido. Quanto mais elaborada a mumificação e o funeral, maior era o status e a importância da pessoa. É por isso que os faraós e a nobreza tinham os processos de mumificação mais complexos e um cortejo muito grande. E por último, o corpo precisava estar preparado para o grande momento, o julgamento de Osíris. Esse julgamento era o teste final. O coração do falecido era pesado em uma balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, significava que a pessoa tinha vivido uma vida justa e digna. Ela então ganharia acesso ao campo de juncos, uma versão egípcia do paraíso. Mas se o coração fosse pesado, cheio de pecados, ele seria devorado por Amimt, um monstro aterrorizante, e a alma da pessoa seria destruída para sempre. Manter o corpo e o coração preservados era fundamental para que esse julgamento pudesse acontecer. Agora, vamos mergulhar no processo em si. Como exatamente os egípcios transformavam o corpo mortal em uma múmia eterna? Esqueça as cenas rápidas que você vê nos filmes. A mumificação era um processo longo, meticuloso e profundamente religioso, que podia durar até 70 dias. Tudo começava em um lugar chamado Ibu, a tenda da purificação, onde o corpo era lavado com água do rio Nilo. Em seguida, era levado para Pernefer, a casa da beleza, onde a verdadeira mágica, ou melhor, a ciência, acontecia. O primeiro passo era um dos mais delicados: a remoção do cérebro. Os egípcios não davam muita importância ao cérebro. Para eles, o centro da inteligência e da emoção era o coração. Então, eles inseriam ganchos de metal pelo nariz e, com muito cuidado, retiravam o tecido cerebral, pedaço por pedaço. O que restava era liquefeito e drenado. Parece brutal, mas era um procedimento preciso. Depois do cérebro vinha a remoção dos órgãos internos, pulmões, fígado, estômago e intestinos. Uma pequena incisão era feita no lado esquerdo do abdômen para retirá-los. Porém, o coração ficava no lugar. Ele era a chave para o julgamento no além, a sede da consciência. Retirá-lo seria como apagar a identidade da pessoa. Os outros 4 órgãos eram limpos, mumificados separadamente e guardados em vasos especiais, chamados de vasos canônicos. Cada vaso era protegido por um dos 4 filhos de Horus, garantindo que os órgãos estivessem seguros para se reunirem ao corpo, na vida após a morte. Com o corpo agora vazio, o próximo passo era a desidratação. E a substância mágica para isso era o natrão, um tipo de sal natural encontrado em leitos de rios secos no Egito.
O corpo era completamente coberto por montes de natrão, por dentro e por fora, e deixado assim por cerca de 40 dias. O sal absorvia todos os líquidos, gorduras e umidade, impedindo a decomposição e o crescimento de bactérias. Era esse processo que deixava a pele escura e endurecida, com a aparência que associamos às múmias. Passados os 40 dias, o corpo estava seco e preservado. Os sais de natrão eram removidos, e a cavidade corporal era preenchida com linho, serragem ou outras substâncias para dar ao corpo uma forma mais natural e evitar que ele desmoronasse. A pele era então ungida com óleos perfumados e resinas para torná-la mais flexível. Pequenos amuletos de proteção eram colocados estrategicamente sobre o corpo, cada um com um propósito específico, como o famoso escaravelho, que era colocado sobre o coração para protegê-lo durante o julgamento. Finalmente, chegava a hora do enfaixamento, um ritual que podia levar até 15 dias. O corpo era meticulosamente envolvido em centenas de metros de faixas de linho. Cada dedo da mão e do pé era enrolado individualmente antes que o braço ou a perna inteiros fossem enfaixados. Entre as camadas de linho, mais amuletos eram inseridos, e os sacerdotes recitavam feitiços e orações do livro dos mortos para proteger o falecido em sua jornada. Uma máscara funerária, muitas vezes de ouro para os faraós como Tutancâmon, era colocada sobre a cabeça e os ombros da múmia para garantir que Uba reconhecesse seu corpo. O último ritual antes do sepultamento era a cerimônia de abertura da boca. Com instrumentos especiais, um sacerdote tocava simbolicamente a boca, os olhos, o nariz e os ouvidos da múmia. Esse ritual mágico tinha o objetivo de restaurar os sentidos do falecido na vida após a morte, permitindo que ele pudesse comer, beber, ver, ouvir e falar novamente no além. O corpo, agora uma múmia completa e consagrada, era colocado em seu sarcófago e levado para a tumba, que era selada para a eternidade. Portanto, a mumificação era muito mais do que uma técnica de preservação. Era a manifestação física de uma das crenças mais profundas da civilização egípcia. Era uma fusão de ciência, religião e arte, tudo a serviço de um único objetivo: enganar a morte e alcançar a vida eterna. Cada passo, desde a remoção do cérebro até a última faixa de linho, era carregado de significado e simbolismo, refletindo uma sociedade que planejava para a eternidade com a mesma dedicação com que vivia o presente. Ao entender a mumificação, não estamos apenas olhando para um corpo antigo, estamos olhando para a alma de uma civilização inteira e seu incansável desejo de viver para sempre. Hoje, o processo de viver eternamente não é mais a mumificação, e não precisa morrer ou estar morto. Em vida você escolhe ser congelado para no futuro você ser descongelado e continuar a viver normalmente aqui na Terra, na Lua ou onde quer que seja. Estou falando da criogenia. Muitas pessoas já estão pagando muito dinheiro para ser congeladas e reviverem em um mundo diferente. Seria isso possível? Ou só estamos como os egípcios, acreditando em mais uma crença, porém dessa vez, mais tecnológica? E Vove, em que acredita? Deixa aqui o seu comentário. Será que a criogenia é a solução para viver milhares de anos? Seria a descoberta de vida eterna? Em que você acredita como sendo a vida eterna? Ela existe? Ou é só mais uma invenção da imaginação do homem? Criogenia. Vamos desvendar esse assunto no próximo vídeo. Obrigado por assistir a esta jornada pelo Antigo Egito. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos sobre a criogenia. Até a próxima! E aí, gostou? Então se inscreve para mais vídeos como esse.